Que tal uma receita super saudável para a gente começar o ano? Hoje eu vou te ensinar um bolo fantástico, macio e delicioso que não leva farinha de trigo, leite nem açúcar. E o melhor, é super fácil de fazer. O bolo de aveia com banana. Ele não tem glúten, não tem lactose e é adoçado com as próprias frutas. E você pode fazer esse bolo para saborear com a família e com os amigos ou então para vender. Porque a procura por doces saudáveis está em alta. E se for gostoso, então é venda garantida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vem comigo. Clique agora no botão de inscrição e também no sininho de notificações para ser avisado sempre que novos vídeos entrarem no ar. E não se esqueça de curtir esse vídeo, porque isso nos ajuda muito. A sua curtida e o seu comentário fazem com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Você também pode me ajudar compartilhando esse vídeo com os amigos e assistindo até o final, para me contar nos comentários que sobremesa saudável você gostaria de ver aqui no nosso canal. Eu coloquei a receita do bolo de aveia com banana e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Então, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar batendo os ingredientes no liquidificador. Vou colocar aqui no copo os ovos, as bananas. Para a massa eu vou usar 3 bananas, o óleo, e aqui eu tô usando óleo de soja, mas se você preferir pode usar óleo de coco, óleo de canola, o óleo da sua preferência. Vou acrescentar também uvas passas. As passas são opcionais, mas elas servem para ajudar a adoçar o seu bolo. Se você preferir pode usar açúcar mascavo ou açúcar demerara. Eu vou deixar a quantidade na descrição do vídeo para você. E agora eu vou bater esses ingredientes aqui no liquidificador. Prontinho, ingredientes bem batidos e com a textura cremosa. Agora que o creme está batido, eu vou acrescentar aqui dentro do liquidificador mesmo canela e aveia. Para não forçar muito o liquidificador, eu vou colocar metade da aveia e depois coloco o restante. Misturo um pouquinho com a colher para auxiliar no batimento. E como a massa é pesada, eu vou usar a função pulsar. Agora eu vou colocar o restante da aveia. Vou pulsar novamente e então misturamos os ingredientes totalmente. Você pode usar aveia em flocos grossos, aveia em flocos finos, pode usar farinha de aveia, o que você preferir. Aqui eu fiz uma misturinha, coloquei aveia em flocos grossos e aveia em flocos finos, porque era o que eu tinha em casa. Eu acho que essa combinação deixa uma textura deliciosa nesse bolo. Massa batida, agora vou adicionar o fermento e dar só mais uma leve misturada para o fermento ficar homogêneo aqui na massa. Prontinho. É uma massa mais pesadinha, mais firme mesmo, então cuidado para não forçar muito o seu equipamento, tá? Se perceber que está forçando o liquidificador, pode fazer o final da mistura com o fouet mesmo. A massa está pronta e eu vou transferir ela aqui para uma travessa. Ela vai aumentando de tamanho mesmo, não se assuste, tá? É porque à medida que a aveia vai se hidratando aqui com os líquidos, ela vai crescendo, vai aumentando de volume. Agora eu piquei a maçã e vou colocar ela aqui na massa. Eu tô usando a maçã com casca mesmo, tá? Não retirei a casca dessa maçã. Essa maçã que eu coloquei é opcional, tá? Você coloca se quiser. Mas eu acho que é uma ótima opção acrescentar mais frutas a esse bolo. Eu vou acrescentar também mais um pouquinho de passas aqui na massa, mas essas passas são só um adicional mesmo, só para dar um charme a mais aqui no bolo. E aí, se você quiser um pouquinho mais de textura, pode acrescentar castanhas também à sua massa. Para assar o bolo, eu vou usar uma forma de 18 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Untei a forma com desmoldante industrializado, mas você pode usar desmoldante caseiro se preferir. Também tem a opção de passar manteiga ou margarina na forma e polvilhar com cacau, fica perfeito. Agora é só despejar a massa aqui na forma.
E agora, se quiser, pode decorar aqui o topo da forma com rodelinhas de banana. Sobraram alguns pedacinhos de banana, então eu vou colocar eles aqui e vou empurrar com um palitinho para eles ficarem no centro da massa. Já dá para imaginar o sabor desse bolo, porque só o aroma já é de dar água na boca. Agora eu vou levar o bolo para o forno a 180 graus até que a nossa massa já esteja assada. Depois de 40 minutos no forno, o bolo está prontinho e ele é super aromático, perfuma a casa inteira. Para saber se está no ponto, é só você dar uma leve pressionada, vai sentir que ele já está pronto e seu dedo não vai ficar marcado aqui na massa. Se você preferir, pode furar a parte central do bolo com um palitinho e aí quando perceber que o palito está limpo, é porque o bolo já está no ponto. Agora eu vou deixar ele descansar aqui por uns 5 minutinhos antes da gente desenformar. Pronto, o bolo descansou por 5 minutos e eu gosto de dar uma balançadinha na forma para sentir se o bolo já está todo solto. Vou passar uma espátula aqui na parte central só para garantir, porque na área externa da forma já percebi que ele está totalmente solto. E aí é só cobrir com o prato e virar. Vamos ver como ficou? Olha como ele está bem macio. Agora eu vou virar o bolo para a decoração ficar aparente. E vou te mostrar como ele ficou por dentro. A massa é fofinha e saborosa, o sabor é equilibrado, você nem sente que não tem adição de açúcar. Olha como as frutas ficam bem aparentes no bolo, é de dar água na boca. Esse bolo é super saudável e uma ótima pedida para comer com a família e os amigos e também para faturar nas vendas. A gente também tem outro bolo sem glúten aqui no canal. Ele é um bolo fofinho feito com farinha de arroz. Vou deixar o card no final desse vídeo e o link na descrição para você assistir também. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de bolo preferido. Já aproveita para deixar seu joinha aqui no vídeo. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Como o bolo de aveia com banana leva frutas, a validade dele é um pouco mais curtinha. Eu indico que você consuma em um dia se ele for ficar fora da geladeira ou em até 4 dias se ele for conservado na geladeira. Ele também pode ser congelado por até 60 dias, certo? Bolos que levam uma grande quantidade de frutas tendem a ficar um pouco mais úmidos, por isso a validade é mais curta. O ideal é que você use bananas bem maduras nesse bolo, porque quanto mais maduras elas estiverem, mais docinho ficará o seu produto. Eu usei 3 bananas grandes na massa, mas se suas bananas forem pequenininhas, pode colocar mais bananas. A banana que eu coloquei no topo para decorar, você pode acrescentar na massa também se preferir, combinado? E se você gostar do bolo um pouco mais docinho, pode adicionar mais passas ou então acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar mascavo ou demerar a massa. Eu não adocei, que eu prefiro sem açúcar mesmo, mas vai do gosto de cada um. Faz na sua casa, depois me conta o que é que você achou, porque eu tenho certeza que você vai amar esse bolo. E aí, o que é que você achou do nosso bolo de aveia com bananas? Me conta! Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas e que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, certo? Um beijo e até a próxima!